Afinal, quando eu sei que eu preciso fazer autoconhecimento? Olá, Essência em Escuta! Bem-vinda, bem-vindo ao canal. Eu me chamo Dani Tezzoni, dedico a minha vida à comunicação e ao autoconhecimento. E estou aqui hoje em mais um vídeo para que a minha voz possa se conectar à sua voz e para que juntos nós possamos aprender a escutar as nossas vozes, tanto você na sua individualidade como eu na minha, e também para que a gente possa aprender a escutar a soma das nossas vozes, a inteireza das nossas vozes, o que elas somam, essa harmonia, a conexão que elas têm também. E hoje nesse vídeo de sexta-feira, em que eu trago um trecho de alguma música para que a gente possa refletir dentro desse tema do Essência em Escuta, você se escutando, se expressando, mas principalmente se escutando. Eu vou cantar um trecho de uma música e ao cantar esse trecho dessa música que me veio hoje de maneira muito intuitiva para cantar aqui para vocês e ver se ressoa com vocês, me veio essa questão, né? Afinal, quando que eu sei que eu preciso fazer autoconhecimento? Será que eu sei que eu preciso fazer? Como que isso acontece? Porque eu vejo assim pessoas que me perguntam isso e eu percebo que pessoas que sentem essa necessidade, tem pessoas que não sentem essa necessidade. Mas hoje eu começo a observar que tem pessoas que às vezes já fazem mesmo sem saber que estão fazendo, e tem pessoas que falam que fazem, mas que no fundo não estão fazendo. O que será que isso quer dizer, né, Dani? Então, um pouco antes de cantar a música, eu já trago aqui para vocês dentro desses dois contextos que eu trouxe. Então, quando que eu sei, assim, eu percebo que tem pessoas que diz que faz e no fundo não faz. E por que eu vou falar isso, tá? Já nem colocando tanto como um julgamento aqui, é uma sensação. Eu até trouxe já no meu livro, no livro que eu faço parte, né, no capítulo que eu escrevi, A Força Sagrada da Mulher que se Ouve, que eu escrevi no livro Legado Feminino, volume 1, e outros vídeos aqui do canal falam um pouco sobre ele. E o que eu coloquei ali? Por que às vezes a gente acha que está fazendo autoconhecimento e não está? Porque muitas vezes a gente associa o autoconhecimento como autojulgamento. E quando eu me julgo, eu mais me afasto de mim do que me aproximo. E se eu mais me afasto, eu menos me conheço. Então é nesse sentido que eu falo. Quando eu acredito que eu estou me conhecendo, mas na verdade tudo que eu vejo sobre mim, que isso já é já é um passo para o autoconhecimento, mas ao invés de eu acolher aquilo que eu estou vendo, eu julgo, e daquilo eu me afasto mais ainda. Então, eu me afasto do próprio autoconhecimento. Eu me aproximo, eu tenho a intenção, eu começo, mas alguma coisa, os meus julgamentos, minhas crenças, se eu ficar presa nelas, eu vou me afastar. Então, é nesse contexto que eu falo, não é que a pessoa não faz autoconhecimento, mas que às vezes ela começa e recua por algum motivo, quando fica presa em crenças e valores próprios. E aí, qual que é o foco aí? É transpor essas crenças e esses valores. Esse é o esforço que a gente precisa fazer, ir além disso. Então, é nesse contexto que eu falo, quando às vezes a pessoa acha que está fazendo, mas na verdade ela até começa a fazer, mas algo ali atravanca o processo. E também pessoas que acreditam que não faz, nem imaginam que faz, mas no seu dia a dia conversam consigo mesmas, observam o próprio corpo, observam as próprias atitudes. Isso aí já é autoconhecimento. Então, assim, eu trago esses dois contextos. E aí, né, a gente fica se perguntando qual que é a necessidade de se fazer autoconhecimento. Ou então, como a pergunta que eu trouxe, quando eu sei que eu preciso fazer autoconhecimento? Então, assim, vocês podem responder isso, então antes de eu dizer qualquer coisa, se quiser pausar esse vídeo, coloque aí nos comentários o que você acha. Você que está aqui fazendo autoconhecimento, por que você sente que precisou fazer? O que te movimentou a fazer o autoconhecimento? A você voltar o olhar para si mesmo. Então já coloque aqui antes de eu continuar. Que eu vou dar simplesmente aqui algumas opiniões sobre isso, até para não me alongar tanto nesse vídeo. E dentro desse contexto, como eu trouxe aqui, o que me motiva, né? No meu caso, pelo menos, foram questões que eu percebi que eu precisava entender para continuar vivendo. Então começa aí, foram dúvidas que eu tive sobre mim mesmo, eu acreditava ser uma coisa e percebi que eu não era aquilo.
Então eu tive um momento da minha vida em que eu acreditava ser uma coisa e eu percebi que eu não era aquilo. E a partir daí eu precisei realmente fazer autoconhecimento para encontrar um sentido para a vida, tá? Que aí hoje eu descubro, hoje eu já sei que o sentido sou eu. Mas até viver todo esse processo, lá atrás eu meio que morri para mim. E hoje eu considero também que no próprio processo de autoconhecimento ocorrem várias mortes, que é várias mortes das ilusões, de crenças, fim de ciclos que a gente precisa realmente deixar para trás, enfim. Então, de maneira bem resumida aqui. E aí eu trouxe essa música porque ela traz justamente, ela me estimulou justamente trazer essas palavras para a gente aqui hoje nesse sentir. É uma música que chama Raio Violeta, de Lucas Belgrado. Fala muito do raio violeta de Saint-Germain, mas eu vou cantar só o comecinho dela, que são 4 frases, que aí acho que vocês vão entender por que eu trouxe esse contexto dessa pergunta que eu trouxe para esse vídeo também. Então vamos lá. Eu sinto um perfume tão suave na alma. Eu sinto um desejo de chamar a calma. Eu sinto uma vontade de mergulhar dentro de mim. E assim vou transmutando a dor que senti. Depois vocês continuem a música, vou deixar aqui o link dessa música na descrição. A música inteira é muito linda, porque o raio violeta é da transmutação. E esse começo aqui, por que eu quero parar aqui nesse começo, né? Eu sinto um perfume tão suave na alma, um desejo de chamar a calma. Então, na minha vida, em um determinado momento, eu precisei respirar. E eu já trouxe aqui no canal alguns vídeos para a gente falar justamente do respira, só respira, sente você. Então, no meu processo, eu precisei começar a respirar um pouco mais para me sentir e não ficar só naquele piloto automático e não perceber a vida que eu sou. A vida que eu sou está passando pelas coisas e eu não estou consciente disso, não estou presente. Então, um chamar a calma, um respirar para estar presente na vida que eu sou. Isso é a conclusão que eu tenho hoje, depois de muito tempo me observando e trazendo até a proposta do canal, que é a essência em escuta, no caso, me escutando. E aí vem, né? Eu sinto uma vontade de mergulhar dentro de mim. Então, dessa frase que me veio a pergunta, né? Afinal, como que eu sei que eu preciso fazer autoconhecimento, né? Ou para que também o autoconhecimento? E por quê? Que vem a 4ª frase que eu cantei. E assim vou transmutando a dor que eu senti. Tudo que eu chamo de dor, também falei isso num outro vídeo, tudo que eu chamo de dor tem relação com algo que eu ainda desconheço, ainda que eu posso vir a conhecer se eu estiver disponível para ser aprendiz. Então, tudo que eu desconheço, ele me incomoda, me causa dor, tudo que eu chamo de dor. E quando eu respiro, estou presente na vida que eu sou e mergulho dentro de mim, quando eu mergulho para me perceber, para me sentir, para me escutar, para a essência escutar a própria essência, como é o tema do canal Essência em Escuta, eu percebi que nesses momentos é que eu consigo começar pelo menos a transmutar a dor, a transmutar, porque a hora que eu começo a olhar para o desconhecido dentro de mim, para os sentimentos, os comportamentos que eu tenho, que eu ainda não sei por que eu tenho aquele comportamento, os sentimentos que vêm, por que eu sinto determinada coisa, eu tenho determinada emoção diante de determinado fato, situação, relacionamento. Quando eu começo a mergulhar para dentro de mim, que eu entre em contato com essas dores, essas coisas que me incomodam, porque são coisas que eu não sei ainda lidar. Então, tudo que é dor tem relação com algo em mim ou que eu manifesto fora de mim que eu ainda não sei lidar. É aí que começa a acontecer a transmutação. Então, o autoconhecimento, ele não é simplesmente, entre aspas, como se fosse tão simples, para a gente se conhecer.
O autoconhecimento é para a gente ser o que a gente é para a gente transpor as dores, para a gente aprender algo sobre nós mesmos e transpor tudo que não somos nós. E transpondo tudo que não somos nós vamos chegar ao que somos em essência. E se a gente conseguir fazer isso, chegar ao que a gente é em essência, a gente vai perceber que tudo aquilo que a gente não sabia lidar, muitas vezes eram apenas ferramentas, eram apenas estágios que a gente precisava transpor, como eu já falei, mas para uma evolução. Estou tentando achar uma outra palavra aqui, não estou conseguindo. Como se eu precisasse aquilo, eu perceber que aquilo não é algo ruim e me apropriar daquilo e diferenciar do que eu realmente sou e do que são coisas que eu sinto, do que são coisas que eu posso usufruir para evoluir e vir a aprender a ser o que eu sou. Bom, é mais ou menos isso, para não me alongar tanto nesse vídeo. Dá para falar aqui de autoconhecimento o tempo inteiro, mas é só vocês acessarem os outros vídeos também, que um complementa o outro aqui do canal. Então essa é a mensagem que eu quero deixar aqui nesse vídeo. Eu espero que você, que ainda nunca tinha pensado em autoconhecimento, tenha uma nova consideração sobre isso, do que seja o autoconhecimento. E você que já faz, se você tem, assim, ampliou um pouco mais a sua visão sobre isso, ou se aprofundou, tá? Então aí eu peço para você deixar aqui nos comentários o que essas informações e essa música, esse trechinho trouxe e agregou na sua vida para você aprender sobre você, para você entender um pouco mais o que seja o autoconhecimento, que eu chamo de a comunicação consigo mesmo. Então coloque aqui nos comentários o que você entendeu e sentiu sobre isso hoje. E aproveite também para deixar o seu like, curte esse vídeo se você gostou, compartilhe com quem você sente que precisa ouvir essas palavras hoje. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito, lembrando de ativar as notificações, o sininho, para que você receba os próximos vídeos aí, para continuar como sempre aí, com o quanto você precisar, para te auxiliar no seu processo de autoconhecimento. E lembre-se, a sua voz sabe o caminho. Confie mais nela e se escute, se conheça. Até um próximo vídeo.